Reforma tributária. Olha, só falando um recado de jornalista profissional antigo como eu cubro reforma tributária há 40 anos. Dizem que vai sair esse ano. Qual? O texto apresentado hoje na CCJ do Senado incluiu novas exceções à alíquota padrão, exceções à alíquota padrão, elevou para 60 bilhões de reais o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional. Confira na reportagem de Thaisa Medeiros. Segundo o relator Eduardo Braga, a reforma tributária não permitirá aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. O senador incluiu novos setores com direito ao desconto de 60% da alíquota padrão, como atividades desportivas e comunicação institucional. A cada 5 anos serão revistos os setores beneficiados. Foram estabelecidos ainda regimes especiais para bens como telecomunicações, saneamento, energia elétrica e combustíveis e uma alíquota intermediária do IVA para profissionais liberais com desconto de 30%. A cesta básica nacional com imposto zero foi mantida, mas não para todos os itens. O relator criou uma lista adicional de alimentos que serão tributados, mas com desconto de 60% da alíquota. A definição virá por meio de lei complementar. O relator propôs a incidência da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre todos os produtos importados ou fabricados no Brasil, que também sejam produzidos na Zona Franca de Manaus. A intenção é garantir o tratamento diferenciado ao polo industrial. Para as famílias de baixa renda, haverá cashback, ou seja, a devolução de parte do imposto pago sobre cesta básica estendida e na conta de luz. O parecer da reforma tributária também aumenta de 40 para 60 bilhões de reais o valor destinado ao Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR. O valor atende a um pedido do Ministério da Fazenda e fica 20 bilhões abaixo do que pediam os governadores. Um dos pontos mais polêmicos da reforma tributária, o Conselho Federativo, sofreu várias alterações. O relator mudou o nome para Comitê Gestor e disse que a autarquia terá um papel meramente executor da arrecadação e da distribuição do novo imposto para estados e municípios. Com isso, o comitê terá menos poderes do que o modelo aprovado pela Câmara dos Deputados. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, deu prazo de 15 dias para os senadores conhecerem as propostas antes da votação no colegiado. A votação no plenário deve acontecer até o fim de novembro. Foi o que disse para a CNN o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Temos o prazer de receber aqui, remoto, o relator da reforma do Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Senador, obrigado por nos conceder a entrevista. Nosso boa noite, logo a primeira pergunta. Senador, muita gente preocupada com o número de exceções. Nosso sistema tributário é caracterizado exatamente por isso, por um enorme número de exceções. Por que tantas? Bem, primeiro eu quero cumprimentar a todos, dar o meu boa noite aos telespectadores, dizer que eu assisti ainda há pouco o telejornal da CNN e quero cumprimentar a Thaís porque vi um belo trabalho de reportagem da Thaís, de forma muito fidedigna, mostrando um resumo bastante verídico do que foi apresentado no nosso relatório. Ela está aqui ao meu lado, senador. Aguarde as perguntas da Thaís, que o senhor vai ver. Pois é, não, mas o que não desmerece o belo trabalho jornalístico que ela fez. Ainda há pouco eu assisti uma matéria que fala sobre benefício fiscal para a área desportiva. Eu até quero pedir para que a minha consultoria entre em contato, porque eu desconheço benefício fiscal para a área desportiva no relatório que eu apresentei. Mas, como foram mais de 200 páginas e é uma matéria muito complexa, eu posso estar aprendendo também um pouco nessa entrevista. Mas eu quero dizer que a reforma, ela tem um pouco do retrato da correlação de forças democráticas do país. Nós buscamos estabelecer um equilíbrio bastante forte nesse trabalho que apresentamos no dia de hoje. Nós
reduzimos em boa maneira as exceções. Para que vocês tenham uma ideia, na área de transporte mesmo, nós tiramos das alíquotas reduzidas boa parte do transporte que foi colocado em alíquota reduzida para colocar em regime diferenciado, o que é muito diferente. Mantivemos em alíquota reduzida apenas o transporte coletivo urbano, o semi-urbano e o metropolitano, colocando todos os demais em um regime diferenciado, o que possibilitará, portanto, uma calibragem na lei complementar. Portanto, eu quero dizer que buscamos estabelecer um equilíbrio e colocamos uma trava na carga tributária que buscará estabelecer a neutralidade para o contribuinte. Thaís agora vai lhe dirigir a pergunta. Boa noite, senador. Obrigada. Senador, essa trava que o senhor colocou, essa trava para a alíquota, tem uma grande preocupação, porque ela é uma trava de gestão das contas públicas. A carga tributária no Brasil já é elevadíssima. Os especialistas veem mérito na sua tentativa de fazer essa trava, mas veem preocupação, porque, afinal de contas, ela vai segurar a gestão de estados e municípios, enfim, para lidar com aumento de despesa, por exemplo, que necessariamente precisam de aumento de carga tributária. O senhor tem essa preocupação? Eu acho que isso é salutar. Eu acho que o Brasil há muito tempo discute a necessidade de ter controle de gastos públicos. Uma das formas de fazer controle de gasto público é exatamente tendo controle sobre a carga tributária. Se houver o crescimento do PIB, abre-se espaço, obviamente, para que haja, portanto, proporcionalmente aumento de receita. Mas se não houver crescimento da economia, é preciso controlar as contas públicas. Esta responsabilidade com as contas públicas é imperioso na gestão pública brasileira, seja do ponto de vista municipal, seja do ponto de vista estadual e até mesmo do ponto de vista da União. Portanto, acho que a responsabilidade com o equilíbrio da conta pública é uma obrigação e um dever do Estado. Daniel Rittner, em Brasília. Oi, senador. Boa noite. Com todas essas alterações que o senhor promoveu no relatório apresentado hoje, o senhor tem algum cálculo que possa assegurar ou dar uma indicação de que a alíquota do IVA está certo que ela vai ser só definida, proposta num projeto posterior, num projeto de lei complementar, mas o senhor acha que dá para ficar naquela alíquota de 25%, que é o que está todo mundo dizendo que seria reproduzir a neutralidade tributária de hoje? Daniel, a nossa preocupação foi exatamente através da carga tributária assegurar de que não haveremos de ter uma explosão da alíquota do IVA. Até porque esse é o grande desafio. Não se esqueça de que nós estamos diante de um modelo que está sendo aprovado, mas que é inédito no país, é inédito inclusive no mundo. Esse tipo de IVA dual que está sendo implementado no Brasil não tem similar no mundo. O IVA dual canadense, por exemplo, não é igual ao que nós estamos implementando no Brasil. O IVA dual australiano não é igual ao que nós estamos implementando no Brasil. O IVA europeu também é completamente diferente, e muito menos o americano, que não tem nenhuma similitude com o que nós estamos implantando no Brasil. Portanto, a econometria, portanto, a métrica econômica para assegurar que essas alíquotas sejam exatamente como foram apresentadas, só pode ser assegurada para o contribuinte através do controle da carga tributária. Por isso, o Senado da República está tão preocupado em assegurar que nós tenhamos uma carga tributária neutra. E esse talvez seja um dos maiores legados
da reforma tributária apresentada pelo Senado da República. Senador, por último, me parece que é exatamente o ponto crucial para os agentes econômicos, a expectativa se essa carga tributária após a reforma de fato será neutra. Todos os comentaristas mantêm um consenso. Quanto mais exceções, mais difícil manter a alíquota no padrão agora mencionado pelo Daniel Rittner, por exemplo. Eu sei que ainda vem leis complementares, mas como relator e ocupado com a matéria como o senhor tem sido, o senhor consegue garantir que a gente não terá a alíquota mais alta do mundo? Eu posso garantir que o Senado estabeleceu neste relatório que eu apresentei hoje a obrigatoriedade de uma revisão a cada 5 anos dos regimes diferenciados. Portanto, nós poderemos fazer uma revisão a cada 5 anos e analisar o custo-benefício desses benefícios tributários que estão na reforma. Ao mesmo tempo, a carga tributária estará sendo medida e controlada. Portanto, nós temos mecanismos de controles da carga tributária e do poder de tributar que jamais a Constituição da República ofereceu ao Estado brasileiro. Senador Eduardo Braga, pelo MDB do Amazonas, relator da reforma tributária no Senado. Nosso muito obrigado aqui do WW pela sua participação e boa noite, senador. Eu que agradeço. Boa noite a todos. A gente vai para o intervalo, pessoal. Na volta, mais reforma tributária. Até já. WW voltando do intervalo e dedicado a algo fundamental para o seu, para o nosso, para o bolso de todos nós: impostos, reforma tributária. A gente prossegue a nossa análise, dando nosso boa noite e agradecimento agora ao economista Gabriel Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, você tem participado do debate público sobre essa questão, adotando uma postura de considerável, digamos, reserva em relação aos efeitos da reforma tributária quanto à política fiscal. Por quê? Seguinte, William, quando a gente olha a versão que foi aprovada, não só na Câmara, mas agora proposta pelo relator Eduardo Braga, a gente está se distanciando de uma versão, digamos, first best, né? Uma versão ideal de livro-texto de reforma tributária. A gente tinha na PEC 45 original, proposta pelo Bernardo Api, o que seria, digamos, o estado da arte, em termos de proposta de reforma tributária. A gente foi para uma versão subótima, quando a gente tentou fazer uma junção da PEC 45 com a PEC 110, né? Piorou a qualidade da proposta. A versão aprovada na Câmara, né, com uma série de exceções, a gente caminhou para uma terceira versão subótima, e com todas as dificuldades e méritos que o relator, o senador Eduardo Braga, na versão que foi apresentada hoje, tem, a gente também está ampliando algumas exceções. Então, a gente está se distanciando cada vez mais do que a gente entende que seria o modelo ideal de reforma sobre tributação do consumo. Por isso que eu tenho bastante reserva em relação à direção que a reforma tem caminhado. É isso? Oi, Gabriel, boa noite. Gabriel, falamos agora há pouco com o senador sobre a questão da trava para o aumento da alíquota, um ponto, inclusive, que você já ressaltou, da preocupação disso travar a gestão das contas públicas, porque a carga tributária, claro que ninguém mais quer aumento da carga tributária, mas ela caminha de acordo com o bolso ou caixa dos estados, dos municípios e da União para fechar suas contas. Qual a sua preocupação com essa trava que surge agora no modelo? A preocupação, Thaís, é que, apesar da boa intenção de você limitar o tamanho da carga tributária, a gente não tem hoje uma compatibilidade, um problema de consistência. Mesmo limitando a carga tributária, a gente tem uma despesa que cresce de forma ininterrupta, tanto na esfera federal quanto nos estados e municípios. Na esfera federal, mesmo com o arcabouço fiscal,
que eu tive a oportunidade, felizmente, de conversar com vocês aqui na CNN sobre os problemas do arcabouço fiscal, a gente sabe que o enforcement do arcabouço fiscal, ele é baixo, ele tem problemas, e num cenário de crescimento mais desafiador, é difícil ficar de pé. Então, a restrição para o crescimento da despesa na esfera federal o enforcement é muito baixo, é muito provável que no cenário de crescimento econômico desafiador o governo não consiga cumprir, né, o limite de despesa, e nos estados e municípios simplesmente não existe limite de gasto. Então, apesar da ideia ser boa, ela é incompatível, inconsistente com a regra que a gente tem de gasto. Né? O gasto hoje ele cresce muito acima da capacidade do país de gerar riqueza, muito acima da arrecadação, e a gente tem um problema contratado em função disso. Não é compatível o que a gente está desenhando de regra pelo lado da receita com regras que a gente tem pelo lado do gasto. Daniel? Gabriel, a gente já tem um grande número de setores com exceções ou previsão de regimes diferenciados. O texto da reforma tributária aprovado na Câmara já tinha bastante. O senador Eduardo Braga acabou expandindo isso. Quando a gente olha ali uma previsão de que a cada 5 anos haverá uma revisão, dá para acreditar, porque a tradição no Brasil é de que políticas temporárias, emergenciais, transitórias acabam se tornando permanentes. Você consegue visualizar um setor excetuado com uma alíquota menor perdendo esse benefício daqui a 5 anos? Difícil, Daniel. A gente viu recentemente, né, hoje mesmo, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração da folha, né, que já está há bastante tempo, mas uma política para ser temporária se tornou permanente. Um outro bom exemplo de política temporária que vem sendo prorrogada consistentemente são os incentivos para a indústria automobilística, que na versão agora da reforma tributária sobre o consumo também foi prorrogada até 2032. Então, quando a gente olha na prática, a realidade é que setores que foram beneficiados não perdem os benefícios, né? Na versão da Câmara, a gente já se distanciou demais daquela alíquota de 25% que vocês comentaram no começo do programa, que seria a referência, né? Onde que o governo estava mirando. Só que, em função das exceções, a gente já convergiu para uma alíquota de 27%. A Hungria, hoje, é o país que tem a maior alíquota de IVA do mundo. A gente, pela versão da Câmara, já está lá. E com essas novas exceções que foram colocadas hoje, a gente seguramente, não deu para fazer a conta ainda na unha, mas seguramente a gente vai para uma alíquota acima de 27%. Então, acho que é justo dizer que o Brasil terá, se a reforma passar do jeito que está, a maior alíquota de IVA do mundo. Gabriel, deixa eu ligar essas questões da política fiscal e da reforma tributária às pautas arrecadatórias de interesse da equipe econômica e que são objeto de recados muito duros do ponto de vista político, como a gente assinalou na abertura do programa, do Centrão, recados esses dirigidos ao presidente Lula. Esses recados vão muito além do que o Centrão pode entregar ou não em termos de pautas arrecadatórias e se referem também à ocupação de vários escalões, de instituições públicas como bancos, agências reguladoras e por aí vai. Na sua perspectiva, como economista-chefe, em que medida, quando você vê o cenário político e a necessidade do governo de obter a aprovação e a tramitação de pautas arrecadatórias, em que medida você vê a política fiscal sob risco? A minha percepção, William, é que a gente tem um problema fiscal assim, imperativo, urgente. Tenho ficado bastante preocupado com a situação fiscal, porque, como você bem falou, o Centrão, por mais que haja uma composição política, é muito improvável que o Centrão consiga entregar os 168, vamos arredondar para 170 bi de aumento de arrecadação que o governo precisa para fechar as contas no orçamento de 24. Isso só em 24, né? Porque esse aumento de receita ele tem que acontecer todo ano, que é o problema do arcabouço que a gente comentou rapidamente no começo. O arcabouço, para ficar de pé, precisa de um aumento extraordinário de arrecadação todo ano. Não basta só no ano, tem que ser todo ano. Então, acho que mesmo com esse arranjo político entre o Executivo e o Centrão, acho muito difícil que o Centrão consiga entregar os 168 bi.
O mercado estima alguma coisa em torno de 50 a 60 bi de aumento de arrecadação, que o Centrão conseguirá entregar para o governo. Ainda fica faltando um espaço grande para fechar essa meta de déficit. Isso a gente está olhando só para 24, né? A gente tem um problema que não é só federal para fechar as contas. Nos estados e municípios, a gente tem um problema que é crescente de divergência, né, da trajetória de dívida. Nos municípios, a proposta que nós vimos hoje no Congresso de prorrogação da desoneração da folha com uma extensão para os municípios, isso ocorreu justamente porque os municípios já estão fazendo pressão política no Congresso para fechar suas contas, e os estados nem se fala. O regime de recuperação fiscal que está em vigor, alguns estados aderiram, no Rio de Janeiro, por exemplo, simplesmente não produziu resultados concretos efetivos. Os estados que conseguiram entrar nesse regime de recuperação continuam quebrados. Então, a gente tem um problema fiscal grave, eu estou bastante preocupado, acho que mesmo com essa composição, que vai entregar um pedaço dessa agenda que o Haddad colocou, mas acho que ela é insuficiente para que a gente consiga fazer toda essa virada fiscal que a gente precisa para manter essa dívida pública sustentável. Thaís, por favor. Gabriel, uma das mudanças feitas hoje foi o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional de 40 para 60 bilhões. Era uma pressão enorme que o senador estava sofrendo para aumentar esse valor, o próprio governo já sofrendo essa pressão. Os governadores, por exemplo, gostariam de muito mais do que isso. Agora, esse recurso, esses 60 bilhões, vão ter que sair do orçamento federal. Quer dizer, é um complemento aqui da pergunta do William, dessa pressão por mais recursos e como isso sustenta a própria reforma tributária. Você falou da sustentabilidade da política fiscal, agora eu queria falar da sustentabilidade do desenho da reforma tributária na gestão dos entes federativos, ali das suas receitas e despesas com o novo sistema. Acho que é um problema adicional, Thaís, porque quando a gente vai olhar o custo fiscal que a União vai ter com os fundos, são basicamente 3 fundos. A gente tem uma ideia, a gente tem uma estimativa, em função do texto que foi apresentado, para 2 fundos. Para o terceiro, a gente ainda não tem o valor efetivo que só vai ser definido na lei complementar. Mas o fundo de compensações, ele vai custar 160 bi. Só esse fundo, ele é temporário, vai de 2025 a 2032, ele vai custar 160 bi para a União. O Fundo de Desenvolvimento Regional, pegando essa mesma janela até 2033, vai custar 121 bilhões. Se a gente colocar os 20 bi adicionais, fica ainda mais salgado. Então, assim, a gente está falando facilmente de 2 fundos que vão custar pelo menos 300 bi para a União, e ainda tem o Fundo de Sustentabilidade do Estado do Amazonas, que a gente ainda não sabe exatamente quanto vai custar. Então, assim, a fatura para o governo federal é bastante salgada, bastante elevado. Um caminho que foi colocado no imposto seletivo, na direção, inclusive, oposta do GT, que foi feito na CAI, no relatório do senador Eduardo Braga, prevê, por exemplo, e aí, de alguma maneira, o recurso pode vir daí, para tentar amenizar esse custo para a União, é que no relatório do senador Eduardo Braga há uma previsão para tributar a extração de petróleo e minério de ferro, né, numa alíquota de até 1%. Então, talvez a saída para minimizar o custo para o governo federal venha daí. Mas se a gente deixar de lado um pouco essa inovação que teve no relatório, foi mais um dos pontos diferentes em relação à versão da Câmara, essa tributação do setor de extração de petróleo e mineração, o custo fiscal para a União ele é substancial, é bastante significativo. Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset, nosso muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda do WW. E boa noite, Gabriel. Agradeço, boa noite. Daniel, quero aproveitar o que a gente tem ainda nesse bloco para levar você para o lado político. Especificamente essa dura resposta do Senado a uma indicação do presidente Lula. Não tem nada a ver com o indicado, né? Na verdade, ali os senadores se armaram para dizer para o presidente, olha aqui, ou o senhor nos entrega as nomeações que nós queremos, ou não passarão.
É por aí, William. Esses eventos a que você se refere, rejeições do Senado a indicações presidenciais para cargos públicos que precisam desse aval legislativo, são episódios bastante raros de acontecer e geralmente prenunciam crises políticas, ou pelo menos evidenciam ali que tem alguma coisa fora do lugar. Vou só te citar 2 exemplos aqui. Em 2012, quando aparentemente estava tudo bem com o governo Dilma Rousseff, foi uma indicação para a presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, de um xodó de Dilma Rousseff para a área de infraestrutura, que era Bernardo Figueiredo. Não tinha problema nenhum com o nome. Foi para o Senado. O que aconteceu no plenário do Senado? Uma rejeição surpresa, porque isso não estava previsto, o nome foi rejeitado, era o MDB se articulando ali. O que veio depois foi o início do pesadelo de Dilma Rousseff no Congresso. Depois, em 2020, durante a pandemia, a gente teve um embaixador qualificado, diplomata experiente, reconhecido, que foi indicado para o cargo de embaixador na ONU em Genebra. Foi rejeitado pelo Senado de forma surpresa. Qual que era o recado ali? Que a gestão Ernesto Araújo estava desagradando demais o Senado e precisava ter um fim. Qual que é o recado agora? Além de problemas com nomeações, teve ali os senadores, pelo menos, miraram numa possível indicação de Flávio Dino, ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. A DPU, Defensoria Pública da União, está ligada ao Ministério da Justiça e a intenção foi dizer mais ou menos, olha, se o presidente Lula quiser indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui capacidade, organização, peso, nos organizamos sim para vetar esse nome, caso se insista com ele. É uma demonstração de força e, olha, quando vem esse tipo de recado para o Senado, não dá bom. O recado da Câmara mandou o Lula tirar uma mulher de uma das nomeações mais importantes de Banco Público. Sim, não, de Banco Público é uma mulher, mais uma mulher, depois da saída de Ana Moser, a substituição de uma ministra do STF por mais um homem. Então, quer dizer, a pauta da diversidade, a pauta de empoderar a mulher, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é isso. E as mulheres estão saindo de postos-chave do governo. A Rita Serrano, ela tinha o reconhecimento, inclusive, do mercado. De boa gestora, se ela ia conduzir ou não a Caixa de acordo com a política pública do governo, aí é um outro tipo de adesão, né? Mas ela, de alguma forma, ela já tinha tido o reconhecimento. Por exemplo, ela tomou uma decisão que foi difícil para o governo. Ela tomou a decisão de segurar consignado, por exemplo. Ela mesma apontou para dizer, olha, esse consignado aqui para Bolsa Família e tal, isso não vai se sustentar, preocupação com a inadimplência e tal. Então, tem a questão da mulher, mas tem também a forma como ela vinha conduzindo o trabalho, inclusive com discrição. Há uma outra disputa que está subjacente a tudo isso, Daniel, que é a postura do Legislativo. Não é só... Há uma diferença, claro, entre Senado e Câmara quanto ao tratamento do STF. A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mantendo uma pressão forte sobre o judiciário. É o que parece estar embutido nesse descontentamento também? Porque, veja, Pacheco reagiu com muita rispidez a comentários da presidente do PT sobre as iniciativas dele em relação ao que se encara como algum tipo de freio ao STF. A pressão no Congresso está muito forte na briga com o Supremo Tribunal Federal. Ali hoje, quando os senadores foram questionados informalmente ali se era uma rejeição desse nome da DPU com conhecimento de Rodrigo Pacheco, ninguém quis dizer isso abertamente, mas olhava com uma cara de quem dizia assim, olha, é impossível o presidente do Senado não estar ciente desse movimento. Então, pelo menos os senadores que estavam votando tinham essa impressão de que havia ciência de Rodrigo Pacheco sobre o movimento ali, o recado que estava sendo dado ao governo. Hoje, não se acredita na Câmara dos Deputados que Arthur Lira levaria adiante essas medidas, essas PECs que limitam poderes ou decisões monocráticas, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. A questão é,
o Rodrigo Pacheco começou já incluiu na pauta do Senado uma dessas PECs, a PEC que limita as decisões monocráticas. A previsão está contando ali o prazo regimental, a previsão é que na primeira semana de novembro isso será votado. Tendo sido aprovado pelo Senado, será que Lira vai ter condições de segurar esse tipo de votação com uma pressão tão grande ali dos oposicionistas e de bancadas que estão articuladas?